Olá amigos, olá amigas, irmãos e irmãs. Estamos continuando a nossa reflexão sobre o documento Gaudium et Spes e na Gaudium et Spes sobre a reflexão da política nessa preparação para o jubileu de 2025 que tem como tema Peregrinos da Esperança. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre a Gaudium et Spes e como que ela entende a dimensão da política e como que ela divide sua reflexão em 4 partes. O que queremos trazer agora é que a dimensão política ela faz parte da vida cotidiana da igreja, como faz parte da vida cotidiana de todos nós, porque estamos inseridos na sociedade. A igreja não é um espaço à parte do mundo, ela faz parte do mundo. Aquilo que ela decide, o modo como ela se expressa, o modo como ela se relaciona, tem uma dimensão concreta na sociedade que nós estamos vivendo. E aquilo que vai ocorrendo no mundo, as mudanças, as transformações, os conflitos, as questões econômicas, sociais, também têm impacto naquilo que a igreja pensa e no modo como ela interage nessa atual sociedade. Dentro disso, nós temos aquilo que foi proposto no Concílio Vaticano II, dividido ali em 4 partes, a dimensão da esfera pública, a dimensão política, todos nós atuamos a relação política e qual a relação da sociedade e a igreja nesse viés político, mas nós também temos o ensino social da igreja que vai atualizando essas reflexões no passar dos anos. Então, o concílio termina em 65, nós tínhamos uma concepção política em nível mundial, dividido em 2 blocos. Passados 60 anos, nós não temos mais essa situação política, mas temos outras urgências e, por tristeza, em pleno século XXI, estamos com muitos conflitos na Europa, na África, ainda existem questões muito locais nas Américas, conflitos existenciais, dimensões internas das cidades e dos países que requerem um compromisso da igreja a partir dos seus cidadãos e cidadãs, a partir daqueles que são católicos e que assumem, de que maneira que eles se posicionam, de que maneira que nós atuamos a partir dali. E um grande princípio que hoje a igreja defende é a defesa da democracia. Então a democracia é um bem, é um valor, e nesse valor ela tem como categoria e como condição respeitar as diversas expressões culturais, políticas e religiosas. Então nós podemos expressar a nossa fé, mas também outros podem expressar a sua fé, mas além de expressar a fé, existem grupos e segmentos da sociedade que merecem uma atenção, então a igreja também se posiciona em relação a isso, em defesa desses grupos, em defesa dessas pessoas, também atuando na questão da educação, da sociedade e da cultura como princípios dessa relação e dessa postura política a partir dali. Entra também a questão da laicidade, onde você pode garantir a existência e a prevalência de todas as pessoas e de que maneira que nós nos posicionamos em relação a isso. Então nós temos, enquanto CNBB, esse subsídio que trata a questão da política e que faz parte de um conjunto de materiais em preparação ao ano jubilar. Aquilo que nós estamos conversando com vocês é baseado nesse subsídio, como também está baseado naquilo que é o documento matriz, que é a Gaudium et Spes do próprio Concílio Vaticano II. Mas eu gostaria de trazer para vocês aqui agora também uma reflexão mais atual do magistério católico, que é a carta encíclica do Papa Francisco, chamada Fratelli Tutti, que foi escrita em 2020, num momento de pandemia, mas que traz questões muito atuais, muito eficazes para nós que estamos hoje inseridos dentro da própria sociedade. Na primeira parte da Fratelli Tutti, o Papa Francisco fala dos grandes desafios atuais da sociedade e, por conta da pandemia, esses desafios se tornaram ainda maiores, Na segunda parte, ele fala da figura do bom samaritano, colocando a figura do bom samaritano como um modelo ético para todos os cidadãos e para todos nós que somos cristãos. Então, essa maneira de você se importar com o outro, de você cuidar do outro, se sentir responsável pela outra pessoa. E na sequência da parte, terá um momento específico no documento que o Francisco fala da melhor política, ou seja, a política que hoje é mal vista por grandes setores da sociedade, ou ela não é entendida, ou ela é desacreditada pela opinião pública, ela tem que ser resgatada como uma tarefa, um exercício de caridade.
Então, se há maus agentes públicos que fazem um mau uso da política, nós devemos entender que o bom uso da política, ele prevalece e fortalece direitos, fortalece estruturas, ele favorece a construção de uma casa comum. Então, como é que nós, como igreja, nós como cristãos e cristãs, católicos, católicas, favorecemos um bom exercício da política, na preparação, no cuidado, formando agentes públicos para que possam exercer o seu papel, não em defesa da igreja em si, mas em defesa de valores que a igreja entende como são irrenunciáveis. E a democracia é um valor, o direito à vida é um valor, a paz, a justiça, a fraternidade, a igualdade entre essas pessoas que aqui estão. Eu separei aqui uma parte que está na cartilha do Jubileu e que é próprio da Fratelli Tutti, onde Francisco nos dá alguns desses exemplos. Peço licença para que eu possa ler uma pequena parte aqui para vocês. Para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor, a política colocada a serviço do verdadeiro bem comum. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente. Ou seja, o mundo hoje está em constante transformação, está em constante mudança, e isso afeta a vida de todos, seja em nível local, seja em nível global. E hoje tudo está interligado, tudo está envolvido, tudo está relacionado. Então, de que maneira a igreja se coloca a serviço de uma boa política, para que ela possa garantir a defesa das pessoas e a construção de uma casa comum. E mais à frente, o Papa continua com a sua reflexão. Reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos não são meras utopias. Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nessa linha torna-se um exercício alto da caridade. Com efeito, o indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada, mas quando se une a outros para gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, entra no campo da caridade mais ampla, ou seja, a caridade política. Então, cada um de nós se faz responsável e cada um de nós oferece aquilo que você tem de melhor para o exercício, para o cuidado, para a proteção, para o fazer o bem. E quando nós fazemos o bem agindo socialmente, esse agir é um agir político, que pode ser uma ação concreta na realidade que estamos atuando, ou até em nível mais oficial, numa política mais organizada, em nível de associações ou em nível partidário. Mas a questão é como que você oferece algo concreto em benefício, em prol da justiça e do bem comum de todos. Aí o Papa continua. Trata-se de avançar para uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. Convido uma vez mais a revalorizar a política, que é uma sublime vocação e é uma das formas mais preciosas de caridade. Por quê? Porque busca o bem comum. Então, se hoje nós temos maus exemplos da atuação política, a Igreja, no seu serviço ao mundo, que faz parte da sua missão, da sua construção do reino, vai tentar favorecer pessoas e grupos para o exercício de uma boa política em nível pessoal ou em nível mais organizado, mas em vista do bem comum. E isso, diz o Papa, é um exercício da caridade, é um exercício de você fazer com que o bem comum se faça presente na vida das pessoas. E com isso, nós convidamos a todos a seguir nessa reflexão, a seguir nessa preparação para o Jubileu de 2025, porque somos todos peregrinos da esperança. Muito obrigado.